Oi galerinha, tudo bem com vocês? Conforme a gente combinou, tô enviando esse vídeo como uma correção de duas atividades de texto que a gente ainda não corrigiu. A primeira é a Folia dos Três Bois, é aquele texto que foi encenado, um texto teatral que foi encenado pelos fantoches há umas 2 semanas atrás. E o outro é o que nós lemos semana passada, do Meu Amigo Pintor. É um texto num formato de diário, né? Vamos lá. A correção primeiro aqui na página 56 e 57 é a leitura e as atividades começam na página 58. Vamos lá. O que as personagens Zé e das Graças querem saber? Elas querem saber o caminho para a Serrinha de Sericecó. Eu vou chamar a atenção aqui, ó, para a palavra serrinha e a palavra Sericecó. São substantivos próprios, tem que ser escrito com letra maiúscula, tá? Para chegar onde desejam, pelo que eles tinham que passar? Tinha um trajeto, né, uma referência que eles precisavam acompanhar, seguir. Eles tinham que passar por um pé de alecrim, por um boi amarelinho, por uma ema e por um galo. Vai dando pausa, tá, gente, para vocês irem fazendo a correção. Quem dá essa informação a eles é o arauto, com letra maiúscula também. Zé e das Graças foram informados de que estavam no caminho certo. Quanto ainda faltava para chegarem? O arauto, né, que no caso nessa hora era só a voz, ele dá uma informação assim bem vaga, né, bem pouco precisa. Ele fala assim, ó, nem muito nem pouco, um muito pouco só. É esse tanto que ele fala, né, que ele faltava para eles chegarem. Nem muito nem pouco, um muito pouco só. Esse trechinho tá bem no finalzinho do livro, do texto, na página 57. É a última fala, tá como voz. Número 5. No final do texto, em vez do nome de uma personagem, aparece a palavra voz diante de algumas falas. De quem é essa voz? É do arauto. E por que em vez do nome da personagem aparece o termo voz? É porque nesse momento o arauto já não estava na cena. Se vocês forem observar a encenação dos fantoches, ele sai da cena. Então, o personagem que ficou na cena, ele está só ouvindo, ele não está vendo o arauto. Então só tá a palavrinha voz porque o personagem já tinha saído da cena. E o número 6, releia este trecho do texto e depois responda as questões. O Zé fala assim, por um boi amarelinho já passamos, né, das Graças. E ela fala, é sim, Zé, todo amarelinho, com chifres cheios de fita assim. Qual é a cor do boi citada no trecho? É amarela. Amarelinho é o diminutivo dessa cor. Que outra maneira de escrevê-lo? Qual é a outra maneira de escrevê-lo? Amarelinho. Eu até fiz esse comentário quando eu expliquei essa tarefa, né? Quando eu fiz o vídeo, né, dessa tarefa. Os sufixos inho e ito ou in, geralmente a gente usa para o diminutivo. Aqui ele usou amarelinho e a gente costuma usar amarelinho. Letra C. Qual é a diferença entre essas duas maneiras de escrever o diminutivo? É o finalzinho mesmo, né? A diferença é que uma foi escrita com in e a outra com inho. Número 7. É sobre a palavra mulher. O Zé fala assim, ó, não era vaca nada, mulher, era boi. Que outras formas de falar essa palavra você conhece? Eu até sugeri que você escrevesse na forma, de acordo com a norma culta, né? Mulher. Em sua opinião, por que no texto foram usadas as formas amarelinho e mulher em vez de amarelinho e mulher? Nesse caso aqui não tem lugar para escrever, mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Quando a gente fala de diferenças na fala, né? A gente está falando de variedade linguística. Não dá para pensar que num país do tamanho do nosso, que é do tamanho de um continente, né, um país enorme, que todas as pessoas vão falar da mesma maneira. Isso não acontece dessa forma. A nossa língua é uma só. A norma culta, né, que dá as regras da nossa língua, ela é uma só. Mas a forma de se expressar na oralidade, ela tem particularidades em determinados lugares. Essa forma aqui que o Zé e a das Graças conversam é uma forma que remete, que representa aquela região onde eles vivem. Vocês aí também devem conhecer pessoas que falam de maneira diferente alguma palavra, né? Que vocês conhecem de um jeito que a pessoa fala de outro.
Tem gente que fala tauba em vez de tábua. Tem gente que fala galfo em vez de garfo. A forma dessas pessoas se expressarem, nós já até comentamos sobre isso na sala. Fala bicicleta, planta. A forma delas se expressarem, ela para a comunicação, ela é eficiente. Você consegue entender, você entende qual é a mensagem que ela quer transmitir. Mas dentro da norma culta, essas palavras elas não se encaixam, tá? Mas não é por isso que linguisticamente, né, conforme o objetivo que é a comunicação, que ela não esteja sendo eficiente. Então aqui o autor, ele escolheu usar as palavras do jeitinho que eles falaram para representar, né, aquele lugar, aquela região, ou a forma daquele personagem falar, porque a pessoa também não é só o lugar que interfere, né, na forma que a pessoa se expressa, mas também a sua idade. Tem palavras que já não se usa mais, e aí a pessoa às vezes é mais velha, ela continua usando. Também a sua condição social, que dá acesso, né, a outros tipos de linguagem. Às vezes o seu trabalho, né, o ambiente onde a pessoa vive também interfere. Sua geração, né, um jovem fala diferente de uma criança, fala diferente de uma pessoa adulta. E os contextos, né, eles interferem também. A região e tudo mais. Número 9. Releia essas falas do texto. O Zé fala assim: seu moço, esse é o caminho da serrinha, é? O Arauto fala: chamou? Ele estava pedindo, né, uma informação. E o Arauto fala assim: é galo mesmo, dona. Vocês já passaram por tudo isso? Estão no caminho certo da Serrinha de Sericecó. Até mais ver gente. Ele fala gente, ó, em vez de gente. Aí embaixo tem as mesmas falas escritas de outra maneira, ó. Moço, por favor, este é o caminho da Serrinha de Sericecó? E ele responde: o senhor me chamou? Depois o Arauto diz: ele é mesmo um galo, senhora. Se já passaram por tudo isso, estão no caminho certo da Serrinha de Sericecó. Até logo, pessoal. Ele fala de uma outra maneira. O que aconteceu com o jeito de falar das personagens? A gente pode perceber que houve uma mudança. E essa mudança, ela trouxe assim uma neutralização da maneira de falar. No texto original, ele tem essas particularidades de linguagem, né? Mulher, gente. E nessa versão aqui que foi reescrita, ela foi neutralizada, não tem essa presença dessas particularidades da linguagem. E na letra B, as falas reescritas fazem você imaginar as pessoas de outra maneira? Em caso afirmativo, de que maneira? Sim, dá pra gente pensar que foi outra pessoa falando, né? E não aqueles personagens. Porque eles estão falando de uma outra maneira. Parecem sim outras pessoas. Agora aqui pra gente completar o esquema. O casal de personagens, número 10. Casal de personagens é o Zé e a das Graças. O objetivo, onde é que esses personagens querem chegar? A Serrinha de Sericecó. Esse A é craseado. Ou então você pode colocar... Ah, não, ele pergunta aonde. Eu ia falar para a Serrinha, mas não pode não. Tem que ser a Serrinha mesmo. A Serrinha de Sericecó. As etapas: passar por um pé de alecrim, um boi amarelinho, uma ema e um galo. São 4 etapas. E quem deu as informações foi o Arauto. E quanto tempo ainda falta para chegar? Aquela frase enigmática que o Arauto fala no final. Vocês podem usar até aspas, tá? Para identificar. Nem muito nem pouco, um muito pouco só. A gente vai usar aspas toda vez que a gente fizer uma transcrição do texto. Copiar igualzinho o texto. Então a gente faz uma transcrição e aí a gente põe aspas. Agora o próximo texto, esse nós concluímos. O próximo texto foi aquele que nós fizemos na aula na semana passada, na nossa aula ao vivo. O texto, o meu amigo pintor, fala da tristeza, né, do menino que perdeu seu amigo, ele faleceu e ele fica muito triste. Vamos lá. Página 83 é a atividade. 80 a 82 é a leitura, 83 é a atividade. Releia este trecho do início do texto. Eu não sei se já nasci desse jeito ou se fui ficando assim por causa do meu amigo pintor, mas quando eu olho para uma coisa, me ligo logo na cor.
Qual é a característica que o menino afirma ter nesse trecho? Ele afirma que ele presta muita atenção nas cores, né? A característica dele é essa. Ele se liga nas cores, ele presta atenção nas cores quando ele vê alguma coisa. Número 2, tem um trechinho, já fiz essa leitura com vocês. Vamos lá. Por que o menino, letra A do número 2, por que o menino gosta de ouvir o relógio bater? Sublinhe no texto o trecho da história que apresenta essa resposta. Ele gosta de ouvir porque ele lembra, né, do amigo. O pedacinho que nós vamos sublinhar está abaixo dessa imagem aqui, na página 81. Ele fala assim, ó, ele logo abaixo da imagem ele começa um parágrafo assim: para mim, ouvir o relógio batendo era que nem ouvir meu amigo andando, ou falando, ou rindo. Será que dá para entender o que eu quero dizer? É esse trechinho que você tem que sublinhar. É aqui que ele mostra que ele fazia essa relação de ouvir o relógio e lembrar do amigo. B. Por que o menino disse que a batida do relógio, no princípio, era amarela? No princípio, ela era amarela porque ele relacionava a presença. Então, a cor amarela significava para ele a alegria. Então, no início, quando começava a bater, era amarelo, ele ficava feliz, né? Ele lembrava do amigo. No texto, que relação há entre o fato de o relógio perder corda e o amarelo ir ficando cada vez mais esbranquiçado? Conforme o tempo foi passando, o relógio precisava de corda. E aí as batidas foram ficando mais fracas. Isso fazia ele lembrar que o amigo não estava lá mais. Então, o amarelo ir ficando esbranquiçado era a relação com o sentimento também da alegria, dando lugar para a tristeza. Ele ia ficando, né, mais triste, mais desanimado, mais chateado pela ausência do amigo, até chegar no branco. Número 3, no final do texto, o menino faz uma relação com a cor branca. Ele relaciona a cor branca a quê? Ao silêncio do relógio, que o relógio para de bater, então ele associa aquela ausência, né, o silêncio, à cor branca. B. Por que o menino afirma no texto que branco doía mais que preto? Porque ele relacionava esse silêncio à morte. Então é por isso que doía mais que o preto. O preto é representado aqui para ele como uma cor triste. Mas nesse caso aqui, o branco, ele estava sentindo mais tristeza porque ele era uma cor que lembrava a morte, né? A ausência. C. O fato de o menino relacionar as cores aos sentimentos que tinha pela morte do amigo contribuiu para que ele compreendesse melhor seus sentimentos. Número 4, nós fizemos juntos na aula online. Número 5, letra A. O que o fato de o menino preferir ficar em casa escutando o relógio tocar, em vez de participar das outras atividades, revela sobre a amizade dele com o amigo pintor, que era uma amizade muito forte, né, que representava muito para ele. Ele preferia, né, abrir mão de fazer essas atividades para estar ali tentando ouvir o barulho e sentir a presença do amigo. Letra B. A apresentação das atividades uma após a outra indica que o menino evitava as atividades para ouvir as batidas do relógio e sentir a presença do amigo. Número 6. Em que dia da semana o menino relata os fatos dessa parte do livro? É na sexta-feira. Ele coloca bem no comecinho, ó, sexta-feira. Em que dia da semana o amigo pintor morreu? Foi na terça, né? Que ele fala que foram 3 dias antes. E para circular no texto os trechos. Ó, aqui, perto dessa imagem do menino apreciando o relógio, tem aqui, ó. Hoje está fazendo 3 dias que ele morreu. Isso aqui indica se é na sexta. E faz 3 dias, então foi na terça. E aqui também, ó. Eu queria dizer que era terça-feira, logo abaixo do que você sublinhou. Eu queria dizer que era terça-feira, quando eu cheguei da escola e fiquei sabendo que ele tinha morrido. Então, esses 2 trechos indicam que foi na terça. E aí, acabou. Isso mesmo. E aqui acabou. Essa parte aqui é para você pensar. A gente até já conversou sobre isso um pouquinho, né? Maneira que um diálogo pode ajudar, né? A gente passar momentos tristes e difíceis da vida. Conversar, né? Faz parte. Pessoal, eu tô deixando esse vídeo para vocês corrigirem, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me procurar. Um beijo, até a próxima!